Já tem pergunta pra você aqui, Thiagão. Quero saber como ele consegue dividir a paixão do torcedor com o trabalho profissional com Beach Soccer Vasco. Não consigo, vou te explicar agora. Não existe divisão nenhuma, porque... Vou contar uma história pra vocês, então. Teve um... Ela vai me matar quando eu sair daqui, mas eu vou contar. Teve uma final, o Vasco e aqui, o time do Capeta lá, que eu não gosto de falar o nome. É o Inominável. É. Aí, no final ali, eu esqueci que eu era... Eu esqueci que eu era... Fazia parte da delegação comissão, ali. E eu tinha que me portar igual uma pessoa normal. Esqueci muito disso. Fui pra arquibancada, no final teve um zuluzinho ali, Sim, sabe? normal. Ia rolar uma troca de carinho, né? Ia rolar uma porradinha ali. Eu, ao invés de me portar como uma pessoa decente, tirei a camisa e desci pra porrada. Só que quando eu desci pra porrada... Você lembrou que tu não tava na bancada. Quando eu... Não, invadi o campo, eu entrei no campo. Eu entrei no campo. Coisa pequena. Eu passei numa grade pequenininha pra porrada. Quando eu entrei, que eu olhei pro lado, todo mundo me olhando. Aí eu voltei e falei pra ela assim, esqueci a camisa, me dá a camisa aqui. Mentira. Só pra me poder disfarçar, botei a camisa e fui separar. Isso poderia até dar um BO profissionalmente. Não daria não, porque a galera sabe que eu sou maluco. Se der é pouca coisa. A galera gosta de mim. Mas aí eu fui lá separar. Eu fui lá separar, mas eu ajudei. O amigo flamenguista saiu lá, eu dei um soquinho na costela dele de leve. Vamos aqui comigo. Mas foi sem querer, tipo... Eu tropecei na areia. Areia tropeça. Tem buraco, né, cara? Normal, tudo normal. Mas eu não consigo, mas eu só completando agora, falando sério. Não tem como, cara, separar, porque o Vasco Beach Soccer é um dos maiores amores que eu tenho na vida, tanto que eu tenho tatuado aqui o VBS, que é Vasco Beach Soccer. É um dos maiores amores que eu tenho na vida, porque eu tive um problema com depressão, a Luana lembra disso. Sim. E eu fiquei muito mal com a depressão. E o Vasco Beach Soccer foi uma oportunidade de eu voltar a viver uma coisa que eu amo, que é o Vasco. Uma distração também, foi né? Uma foi distração. Uma coisa que consumiu e você se dedicou muito, eu lembro, cara. Já tem o quê? Uns 6 anos isso, né? Quase, vai fazer 8 anos de Vasco Beach Soccer. Cara, era tipo assim, a página do Vasco Beach Soccer era bem menor. Tinha 3 mil pessoas. E hoje já tem mais de 100, se eu não me engano. Agora são 117 mil pessoas. O que esse moleque aqui fazia era bizarro. E eu fui de tudo, assim. Eu fui o editor do vídeo, o editor o design gráfico, o cara que fazia o contato, as paradas todas, mas... eu falo que o Vasco Beach Soccer não tem como eu dividir, porque o Vasco Beach Soccer é um amor que eu tenho de vida, que é o Beach Soccer, o outro amor é o Vasco, logicamente, e eu tenho uma gratidão eterna a um cara que se chama Cezinha e o Mauricinho, que são... Sim. O Cezinha é o nosso presidente, o REC também, tem esses caras aí, eu tenho uma gratidão eterna a eles, tanto que o Cezinha eu chamo de presidente, o REC eu chamo de meu pai, assim, eu fico zoando dele. Bacana, irmão. E é uma parada que eu vou levar pra... Então eu nunca vou conseguir separar esse negócio de... profissional não existe. Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem como. Vasco, eu sou muito Vasco também, eu jamais conseguiria. Não consigo. Não tem como. Mas é mais gostoso quando tu não separa. Mas pra mim foi muito difícil também, tá? Quando eu trabalhava no Vasco. Porque assim, você tem que separar muito. E aí foi o que começou a me consumir. Porque nem tudo você consegue resolver. E aí você leva pro lado de torcedor e você começa a de fato, absorver aqueles problemas de tipo, caraca, a época que eu trabalhei lá, o Vasco, inclusive, foi rebaixado. E eu ficava assim, caraca, pior que não tem nada que eu possa fazer. E quando você tá dentro, você vê uma realidade totalmente diferente do que você vê aqui fora, só como torcedor. Fora as porradas que você leva sem merecer, Sem merecer. E aí eu ficava assim, direto, cara, e aí você convive com as pessoas que na teoria, ou na prática também, são os culpados. Eu convivia diretamente com os jogadores no CT. E assim, os caras me tratavam super bem, e profissionalmente falando, né, porque eles eram meus colegas de trabalho. Você querendo xingar, você eles me tratavam super bem, a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, né, no refeitório junto, e assim... Do portão pra fora, eu era torcedora e eu xingava todos eles. Eu trabalhei lá, gente, na época do Ribamar. Pra vocês terem uma noção do que... Então, pra vocês terem uma noção... Do Ribamar, tem a história com a música do Ribamar, tu sabe, né? Que a gente que lançou a música do Ribamar. Ai, meu Deus. E aí, isso me consumia muito, porque... Não só nesse ponto, tá? Mas em questão financeira, várias coisas. Porque você não tem como mudar aquela realidade e você, como torcedora, sofre com aquilo ali. É realmente muito complicado, muito complicado. Eu sei que trabalhar com o que a gente ama, às vezes até deixa de ser um trabalho. Porque a gente gosta tanto daquilo que é prazeroso estar ali. Só que a gente absorve muito também. É muita porrada, o psicológico tem que estar muito blindado para poder não deixar abalar. É uma coisa que eu faço muito, assim, eu sempre fiz... Desde que eu cheguei no Vasco, que para trabalhar no Beach Soccer eu fiz isso, e eu acho que isso é uma parada minha mesmo, é que eu sempre me coloco, a gente tem um jogo às vezes que perde uma competição e tudo, eu sempre boto a minha cara para falar com os torcedores. Sim.
pra que a porrada chegue em mim primeiro, depois chegue no time, depois isso eu acho muito importante, sabia? Depois chega nos jogadores, entendeu? Mas isso é uma parada que não é minha obrigação, isso não me pediram pra fazer, isso é uma parada minha como vascaíno, que quando eu ganho o jogo, eu vou pra arquibancada, aperto a mão de todos os torcedores, se achar que é mentira pode perguntar a galera, eu vou pra arquibancada, eu aperto a mão de todos os torcedores que gritaram lá, agradeço a todo mundo. Quando perde, eu aperto a mão de todos os torcedores, eu sempre tô botando a minha cara a tapa lá. Porque é diferente, como a Luana falou. Trabalhar onde você ama, você tem que aprender a lidar com amor e você tem que aprender com o lado profissional. Só que você não pode deixar só o emocional, né, que é a parte do torcedor falar. Você tem que ela trabalhar. anda muito junto, ela tá muito Exato. junto, tá muito grudado isso aí. Então, às vezes, até quando você quer ter um impulso tu quer fazer alguma coisa, tu tem que dar aquela dosada, mas, tipo assim, não tem como você falar pro torcedor, tu fica em casa hoje, eu vou só profissional. Não tem como. Não existe isso. Opa, peraí que eu vou virar a chave. Cara, tem umas situações muito doidas, cara. Ó, vou contar uma história pra vocês. Lá no início, quando o Juninho começou, eu ajudei ele com algumas coisas, né? Aí um tempo eu ajudei ele com a página do Vasco Mil Grau, né? Aí, cara, tipo assim, nessa época, o Juninho, ele tava só trabalhando com a internet, então eu sabia que ele acordava tarde. Eu tava no meu trabalho, era mais 9 da manhã. Pô, eu tinha o Instagram do Vasco Mil Grau, simplesmente recebi uma mensagem do Paulão, zagueiro, reclamando que a página só pegava no pé dele, pô. Pô, mas ele jogava tão bem, mano. Tem dessas, eu lembro até hoje. Ele tava sofrendo bullying. Aí na hora eu liguei pro Juninho, falei, Juninho, deu merda, mano. Deu merda aqui, o Paulão tá mandando um monte de mensagem aqui. Mano, ele mandou um textão falando que a página só pegava no pé dele, que era pessoal com ele e tudo mais. Falei, Juninho, responde você aí, porque o bagulho é delicado. Aí o Juninho tentou trocar uma ideia com ele, falou, cara, nada pessoal com você, a gente pega um momento, a gente zoa, porque o nosso trabalho é fazer o meme aqui e tal, a gente não quer ofender o pessoal de ninguém e tudo mais. No final das contas ele levou na boa, mas ele fez um baita texto, cara.